Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aqueles que nos acompanham em qualquer parte do Brasil e do mundo. Esse é mais um vídeo da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é ensinar como ser aprovado pelo Enem em tempo recorde, analisando e resolvendo questões dos anos anteriores. No vídeo de hoje vamos continuar estudando, o Enem 2023 em mais uma questão de matemática do caderno amarelo, a questão 157, matemática e suas tecnologias. Essa é uma questão de análise combinatória com probabilidade acrescida à comparação aritmética de grandes números, e ainda, para coroar a cerejinha do bolo, tem uma pegadinha de interpretação de texto, interpretação de enunciado. Tudo isso juntando esses fatores, além de ser análise combinatória com probabilidade, mais análise de grandes números, associado à interpretação do enunciado, eu considero que até agora é a questão mais difícil de matemática de 2023. Então, temos bastante coisa para fazer. Inclusive, nessa live, a comparação aritmética eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que gravar um vídeo separado, tá? Porque depois de muito meditar, essa questão eu não resolvi facilmente. Tive que estudar um bocadinho, recordar análise combinatória. E ainda no final tive que fazer uma técnica para não... uma adaptação matemática, para não ter que fazer uma conta de número da hora, de multiplicação da ordem de milhão, Então era uma conta grande, ia perder um grande tempo, não precisava fazer a conta, mas eu não vou conseguir explicar na live. Eu vou conseguir explicar o resultado, mas depois na gravação eu vou, prometo aí para vocês, colocar uma forma mais rápida, que um dos objetivos aqui dessa série não é somente resolver a questão, mas também buscar formas mais rápidas dentro da regra do Enem para resolvê-las, tá certo? Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e esse programa aqui, como ficará gravada essa live, você poderá assistir quantas vezes quiser e ter base para obter de uma forma audiovisual a explicação. Um instantinho só, pessoal, vamos colocar a questão. Para quem estiver no Instagram, vai aparecer aqui em cima. Para quem estiver assistindo no YouTube, vai aparecer ou do lado direito ou do lado esquerdo. Sendo que nós estamos trabalhando com o caderno amarelo. Quem estiver trabalhando com outros cadernos vai ter que adaptar o número da questão, tá bom? Instagram apareceu aqui em cima, tá bom? E YouTube aparecendo em um dos lados. Peço também que, desde logo, sigam a gente lá clica na bio, siga a gente no Instagram, no YouTube, no Telegram, onde nós colocamos essas soluções e outras dicas a respeito do Enem. E onde eu respondo também no Telegram as dúvidas que vocês tiverem de Enem. Tá bom? Então, primeira coisa, leitura e interpretação do texto. Tem que olhar aqui, Leitura. Vamos lá. Questão 157. Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres: algarismos de 0 a 9, 26 letras minúsculas do alfabeto, 26 letras maiúsculas do alfabeto, 6
caracteres especiais. Aí ele diz aí os 6. Para nós, o importante é que são os 6. E 3 tipos de estruturas para senha foram apresentadas ao usuário. Tipo 1, formada por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos entre os permitidos. Nesse ponto, já é possível verificar que é uma questão de ou análise combinatória ou de probabilidade. Aqui no caso, é as duas coisas. Tá? Continuando. Tipo 2, formada por 5 caracteres distintos, ou seja, caractere número 1 não pode repetir em relação ao 2, ao 3, ao 4 e ao 5. Tá? Interpretação de texto. É aquilo que eu falei. É a parte de pegadinha de interpretação de texto. Isso vai influenciar na montagem da solução. Iniciando por 3 letras, seguidas de um algarismo e ao final um caractere especial. Tipo 3, formada por 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras, seguidas por 2 algarismos e ao final 2 caracteres especiais. Então nós temos 3 estruturas que a banca pede para a gente analisar. 1, 2 e 3. Uma com 4 caracteres, uma senha de 4, a outra uma senha de 5 e outra uma senha de meia dúzia. Considere P1, P2 e P3 a probabilidade, atenção, probabilidade, mais uma interpretação de texto, de se descobrirem ao acaso, na primeira tentativa, as senhas do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é o tipo 1, porque a probabilidade 1, P1, é menor que P2, que é menor que a probabilidade 3, P3. Tipo 1, pois tem menor quantidade de caracteres. Já dá para eliminar, né? Vamos ver depois por quê. Tipo 2, pois tem maior quantidade de letras. Pode ser? Não. Pode ser. Mas sozinha não. Tipo 3, pois P3 menor que P2 menor que P1. Ou seja, a probabilidade 3 é menor que a probabilidade 2 que a probabilidade 1. Será que é verdade? Tipo 3, pois tem maior quantidade de caracteres. Vamos lá. Vamos para a solução. É uma solução de diversos passos, tá, gente? Então, vamos ver se aqui nós temos alguma coisa aqui no chat. Não temos nada por enquanto. Então vamos lá. Vamos interpretar cuidadosamente. Para determinar o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa, tá? Devemos analisar as probabilidades de P1, P2 e P3. Vamos lá. A probabilidade de descobrir a senha, ela é menor quanto maior, é uma proporção inversa, tá, gente? Então, quanto mais número de senhas possíveis houver, tanto mais difícil será descobrir a senha. Então, P1, P2 e P3 são inversamente proporcionais, porque ele, no enunciado, ele colocou a probabilidade, não o número de combinações. Mas o número de combinações é inversamente proporcional, ou seja, é 1 sobre a probabilidade, desculpe, é 1 sobre o número de
possibilidades de combinação dos caracteres, tá? Então vamos lá. Agora eu vou discorrer os 3 tipos, como que eles são compostos, tá? Então, tipo 1, a senha é formada de 4 caracteres distintos, escolhidos entre 68 possibilidades. Por quê, gente? São 10 algarismos, mais 26 letras minúsculas, 36, mais 26 letras maiúsculas, mais 6 caracteres especiais, 68. Agora vem a interpretação do texto, pessoal. Eu vou passar com a mãozinha aqui, ó. O número total de combinações é 68 vezes 67. Opa! Por que não 68 de novo, professor? Gente, porque eles falaram lá no texto que são combinações distintas. Então, se eu coloquei, por exemplo, A na primeira letra, no primeira posição, eu não posso repetir o A na segunda. Então, vamos dizer assim, queimou, eliminou o A como possibilidade. Então, se pudesse repetir, seria aqui, ó, 68 vezes 68, 4 vezes 68. Não pode repetir, fica 68 vezes 67, vezes 66, que não pode repetir, vezes 65. Só que P1, que ele falou lá, no enunciado, é a recíproca. Aqui faltou um parênteses, viu, pessoal? Aqui, aqui, mas P1 é 1 sobre. Não vou fazer a conta, porque fazer a conta seria um suicídio de tempo nessa questão, tá? Mas como que eu vou resolver sem fazer a conta, professor? Olha, na hora, dependendo lá como você esteja, você pode até fazer a conta, tá? Vai dar um número de 6 dígitos. 67 vezes 68 vezes 67, 66, 65, tá? Vai perder um tempinho de prova, mas não precisa por enquanto. Nós precisamos saber qual é o número menor e qual é o número maior. Beleza? Guardem essa informação. Depois, tem a tipo 2. A tipo 2 é uma senha de 5 caracteres distintos. Aí começa com 3 letras, e aí a gente abstrai, né, a gente pensa que são letra maiúscula ou minúscula, né? Ele não falou, então é letra, então serve as duas. Então são 52 letras, por quê? São as 26 minúsculas mais as 26 maiúsculas. Aí seguida de um algarismo, que vai de 0 a 9, então dá 10. E um caractere especial. Então o número de combinações, ó, vou passar com a mãozinha aqui, ó, é 52, que equivale a 52 letras maiúsculas e minúsculas. Depois repete a letra. É 51 agora, por quê? É distinto. Mesma coisa do raciocínio acima. Tá, pessoal? Depois 50, porque não pode repetir. Aí pula para 10, por quê? Porque agora já não é mais letra, agora já são os caracteres numéricos. 0, 1, 2, até 9. E finalmente 6. Por quê? É asterisco, sinal de... sinais que ele falou lá em cima, sei lá quais são. Ampersand, cerquilha, arroba, etc. Tá bom? Esse é o total de combinações. 52 vezes 51 vezes 50, depois vai, vezes 10, vezes 6. Então P2 vai ser 1 sobre todo um divisor, tá? 52 vezes 51, 50, 10 e 6. E aí, vamos para o tipo 3.
A senha é formada de 6 caracteres distintos. Começa com 2 letras, aí usa de novo aquele raciocínio, né? 52 para começar a multiplicação. Depois vem outra letra, também, aí não é mais 52, né? Também não, aí é 51, porque é caractere distinto. Depois vem o algarismo, aí são 10. Não dá para... Letra e algarismo não é a mesma coisa, tá? Aí depois vem outro algarismo, aí sim, vai para 9, porque já usou um algarismo na posição anterior. Gente, para quem não estiver entendendo, depois eu vou fazer na gravação um videozinho separado disso aí, tá? E também o jeito que eu achei mais rápido de solucionar embaixo, o próximo passo, eu vou fazer também, que eu não consigo fazer aqui na live, tá bom? Então o número total de combinações é 52 vezes 51 vezes 10 vezes 9 vezes 6 vezes 5. Só que a probabilidade é a recíproca, é o inverso. Então é 1 sobre 52 vezes 51 vezes 10 vezes 9 vezes 6 vezes 5. Tá bom? Então aí nós já temos as probabilidades de qual é a chance de nós descobrirmos de primeira tentativa a senha da pessoa. Tá bom? Como é, para simplificar, tá? Como é inversamente proporcional, eu coloquei aqui assim, ó, gente. Só os denominadores das probabilidades. Como é inversamente proporcional, o que vai acontecer? Eu tenho que descobrir se P1, P2 e P3, quem é o maior e quem é o menor. Agora é o contrário, né? O número maior, quer dizer, maior quantidade de alternativas, será a senha mais difícil de descobrir. E a menor, o número menor, vai ser a maior probabilidade de descobrir. É o contrário, tá? Quanto mais combinações de senha, mais difícil é descobrir a senha. Quanto menos combinações de senha, mais fácil é descobrir a senha. Então eu coloquei P1, P2 e P3 para facilitar um pouquinho a solução de vocês, o raciocínio. E agora, como eu vou saber qual é o maior número aí? Não tem um jeito muito fácil não, né? Na hora da prova, para quem está acostumado, ia ter que fazer a conta. Porque o raciocínio eu vou colocar depois. Eu vi alguns professores resolvendo, eles fazem uma espécie de briga de número. Então, por exemplo, se você faz 2 vezes, você tem 8 vezes 2, dá 16. E você tem uma outra conta, que é 4 vezes 2, dá 8. Aí você quer saber qual conta dá o resultado maior, né? Então você faz uma briga. Ó, se o primeiro termo é maior que o primeiro termo da segunda equação, se o segundo termo é maior que o segundo termo da segunda equação, não tem como. A multiplicação do primeiro vai ser maior que a do segundo. Eu criei aí uma solução que depois eu vou explicar daqui a pouco, vai aparecer o videozinho, que vai ser uma briga de número. Quanto maiores os números, maior vai ser o resultado da multiplicação, o produto, tá bom? Mas agora, porque é live, se vocês fizerem as contas na mão e na calculadora, vocês vão ver que P1 é maior que P2 e P2 é maior que P3, tá? Essa é a solução na calculadora. O professor não pode usar a calculadora no Enem, não pode não, tá? Teria que fazer essas multiplicações todas na mão, ia perder um tempinho razoável, e não precisa fazer a multiplicação se vocês souberem bem as propriedades da
multiplicação, tá certo? Tratar bem os grandes números aí, tá? Muito bem. Como o tipo 1 tem maior número de combinações possíveis, P1 é a menor probabilidade, ele é seguido por P2, né? Pela probabilidade 2, é uma probabilidade um pouco maior, e P3. Então, a alternativa A, porque P1 maior que P2 maior que P3. Vamos voltar lá, pessoal. Dá para ver as outras alternativas, tá? A alternativa B, ela já dava para ser descartada de logo. Menor quantidade de caracteres não significa ter uma probabilidade maior, a não ser que tivesse muitas regras nas outras, né? Então, talvez a B já poderíamos descartar e deixar ela para o lado enquanto a gente faz o raciocínio. Tipo 2, tem a maior quantidade de letras. Certo, se não houvesse tanta regra. Tem que fazer o raciocínio que nós fizemos. Tipo 3, é uma escolha, para quem fosse chutar, seria uma escolha lógica, né? Porque 6 caracteres é muito mais forte a senha do que uma senha de 4 caracteres. É óbvio. É só brincar de forca, de qualquer desses joguinhos de escola, você vai ver que uma palavrinha de 4, gato, é muito mais fácil de acertar que uma palavrinha de 6, sapato. Tá? Então aí vamos usar as brincadeiras, né? Que a gente fazia no recreio, e eram muito educativas, né? Porque dava para colocar algumas letras, escrever certas palavras, né? Mas, então, pelas alternativas, talvez nós fôssemos ficar só com 4, mas fora do raciocínio comum, a senha mais curta nesse caso é a que tem maior quantidade de possibilidades e menor possibilidade de ser descoberta. Questão difícil, questão com muitos raciocínios, questão de seleção, que se você acerta uma dessas daí e mantém a regra do TRI no restante, olha, é 1 milhão de candidatos que você chuta para fora. Se você chutou e errou fácil e acertou essa que é difícil, o TRI vai te punir, que é a fórmula do Enem, né? Para evitar o chuteste. Mas se você acertar as fáceis e acerta essa difícil, gente, é uma questão de seleção, tá? Considera mais difícil, tive dificuldades, e quando chegou para comparar os 3 números, né? Que não precisa fazer a conta. Você pode comparar os 3 números e depois eu vou explicar como aqui no vídeo. Agora eu vou seguir o intervalo, vai entrar um videozinho explicar a minha técnica que eu desenvolvi aí para fazer rápido, que eu chamei de briga de número. Beleza? Produto de uma série numérica ordenada. Essa técnica de resolução foi criada referindo-se à questão 157/2023 do caderno amarelo do Enem, aplicação regular. O objetivo é determinar uma forma rápida, ou pelo menos mais rápida, de ordenar o produto de séries de multiplicações, evitando, quanto possível, multiplicações de 2 ou mais dígitos, ou seja, números maiores que 2 dígitos. O problema, ele se caracterizava durante a questão 157 da seguinte maneira: depois de resolvida uma complexidade de análise combinatória e probabilidade, deveríamos ordenar 3 multiplicações de forma a determinar se o produto 1 era menor que o produto 2, P2, menor que o produto 3, P3, ou se o produto 3, P3,
era menor que o produto 2, P2, que era menor, P2, que o produto 1, P1. E aí nós tínhamos os valores, né? Deveríamos chegar, pelo menos, aos valores de P1, P2 e P3. O modo como P1, P2, P3 obtinham esses valores é consequência do cálculo anterior da questão. Tá certo? Era análise e interpretação de texto e aplicação de probabilidade e análise combinatória. Mas como nós só estamos buscando ordenar os produtos, nós vamos estudar duas soluções práticas, observando que não precisamos necessariamente do produto dos divisores. Nós só precisamos saber se P1 é maior que P2, P1 menor que P2, desculpe, ou P2 menor que P1. Por eliminação, vamos obter a alternativa correta, mesmo sem calcular P3. Por quê? Devido à regra do Enem, tá? Só existe uma alternativa correta, nós eliminamos as outras e chegamos só a essas duas alternativas. Soluções por logaritmos ou outras são complexas e não são execuíveis em tempo de prova do Enem. Então essa daqui era a questão que eu considero mais difícil de matemática do Enem 2023, porque era um problema de várias etapas e algumas etapas trabalhosas e complexas. A primeira solução ela é a mais simples de implementar, mas também é mais demorada. O princípio, a técnica, é resolver as multiplicações fazendo todas as contas. E lembrando, né, no Enem não é permitido calculadora. Então nós fizemos P1 é igual a 1 sobre T1, ou P1 é a recíproca de T1, sendo T1 o dividendo igual a 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65. E aí o resultado é 19.545.240. Fazemos a mesma coisa para P2 e P3. P2 é a recíproca de T2, sendo o numerador T2 52, desculpe, T2 aí, T1, né? São os divisores, né, pessoal? São os divisores. T2, o divisor, vai ser 52 vezes 51 vezes 50 vezes 10 vezes 6. E o resultado, 7.956.000. P3 é a recíproca de T3. E T3 é uma multiplicação. 52 vezes 51 vezes 10 vezes 9 vezes 6 vezes 5, que dá 7.160.400. Colocando as casas decimais uma embaixo da outra, nós verificamos aí facilmente que T3 menor que T2 menor que T1. E como T e P são inversamente proporcionais, na definição, inverte, né, gente? P1 menor que P2 menor que P3.
Tá certo? Então, a alternativa A da solução, resolvido. Mas, será que não existiria uma forma de resolver usando propriedades matemáticas mais rápida, sem fazer tanta conta? Nós não precisávamos da conta das operações de multiplicação. E todas resultaram 1 milhão. Através de um raciocínio mais elaborado e com propriedades da multiplicação, as propriedades associativa e comutativa, e propriedades de séries numéricas, nós obtemos uma solução muito mais rápida. Lembrando, né? Nós só temos duas alternativas possíveis. P1 menor que P2 menor que P3, ou P3 menor que P2 menor que P1. Nós vamos aplicar nessa solução uma propriedade da multiplicação de termos de duas séries numéricas decrescentes, ou crescentes, por corolário, uma consequência da primeira. Tá? Sejam y e z os produtos de duas séries numéricas ordenadas de forma decrescente, com o mesmo número de termos, n cada uma. Então aí, ó, criamos aí a série, né? ABC vezes A vezes B vezes C vezes alfa n igual a y. D vezes E vezes F vezes beta n igual a z. E vamos lá, gente. Nessa série, sempre os termos vão ser da primeira série são maiores que da segunda. Então A é maior que D, B é maior que E, C é maior que F, alfa é maior que bravo, que beta. Sendo que também A maior que B, maior que C, maior que até o alfa. Se isso acontecer, sempre y vai ser maior ou igual a z. Claro, para ser igual a z, gente, tudo é igual, então não tem por que comparar, né? Mas, se todos os números, mas lógico, né? Se todos os números, ou pelo menos a maior parte desses aqui, forem maiores que a sequência número 2, sempre esse produto vai ser maior que esse. Aí eu coloquei a observação, né? Se a ordem for crescente, inverte-se maior ou igual por menor ou igual. Vamos dar um exemplo? Fica muito mais fácil. Ó aqui, ó. Uma série, ó, gente. 6 vezes 5 vezes 4 igual a 120. Nosso y. E aqui colocamos todos os números menores, ó. 5, 4 e 3. 6 é maior que 5. 5 é maior que 4. 4 é maior que 3, ó. Pode ver. Esse produto é 120 e esse produto é 60. Tá bom? Sempre que uma série em que nós possamos aplicar a propriedade, aliás, sempre, né, é possível aplicar a propriedade comutativa da multiplicação, nós podemos ordenar os números dessa multiplicação. Ordenando os números, igualando o número de termos através da propriedade associativa, nós podemos, com um mínimo de cálculo, dizer que o produto y é maior que o produto z, sem fazer a conta de multiplicar, para obter o produto final. Vamos aplicar isso aí na nossa questão? Olha como é que faz. Nós já sabemos, né?
criamos aqui um T1, que é a recíproca de P1, 1 dividido por T1. T1, então, vai ser o divisor. 68 vezes 67 vezes 65. Aqui é a mesma coisa para T2, ó. 52 vezes 51 vezes 50 vezes 10 vezes 6. Vamos multiplicar, ó, 6 vezes 10, 60. E vamos ordenar na ordem crescente. Decrescente, ao contrário. 60, 52, 51 e 50. Nós vamos reparar, ó, 68 é maior que 60. 67 é maior que 52. 66 é maior que 51. E 65 é maior que 50. Aplicando a propriedade das séries, nós temos que esse produto está na cara, né, gente? Está na cara, ó. T2 é menor que T1 e, como são inversamente proporcionais, P1 é menor que P2, alternativa A. Com essa informação, daria para resolver a questão. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo, checando P2 e P3. Qual é a ordem de grandeza deles? Quem é maior que quem? Como só há uma solução possível, então P1 maior que P2, P1 menor que P2, então P1 menor que P2 menor que P3. Nem precisava calcular P3, tá, gente? Mas ganhamos bastante tempo. Em vez de fazer várias contas para milhão, só precisou fazer uma. 6 vezes 10, 60. Tá? Vamos dar mais um exemplo para calcular P2 e P3, que nem eu falei. Ó, testar se P2 menor que P3 ou o contrário, P3 menor que P2. Sendo P2, né, recíproca disso aqui, 52, 51, 50, 10 e 6. P3, a recíproca de 1 sobre. É uma recíproca, aliás, né? 52 vezes 51 vezes 10 vezes 9 vezes 6 vezes 5. Aí, gente, em vez de fazer toda essa conta aqui, o que foi feito? 9 vezes 6 vezes 5. 3.000. Jogou 3.000 aqui, ó. Depois colocou 52 e 51 na ordem, ó. Pá. Então ficou uma ordem decrescente. Foi feita a mesma coisa com P3. Se multiplicou 10 vezes 9 vezes 6 vezes 5. Tá? Dá 2.700. 52 e 51. Foi aplicado a propriedade comutativa e associativa da multiplicação. E não foi desenvolvido o restante da operação. Não precisou. Aí nós temos que, como T2 é 3.000 vezes 52 vezes 51, ó, 3.000 briga com 2.700, ganha. 52 briga com 52 e empata. 51 com 51 empata. Como 3.000 é maior que 2.700, 52 igual a 52, 51 igual a 51, então T2 é maior que T3. E como são inversamente proporcionais, P2 é maior que P3, sem precisar fazer essa conta toda, tá? Então, essa daí é uma forma mais rápida de resolver, mais raciocínio, mais matemática de rua, tá, pessoal? Como um dos objetivos nossos, que nem eu falei, é aumentar a velocidade
tentar resolver mais rápido, é uma forma em que vocês podem ganhar muitos e muitos minutos de prova vitais e com isso melhorar a classificação de vocês, sobrando tempo para fazer outras questões fáceis. Essa questão do jeito que estava era uma verdadeira destruidora de tempo. Tá bom? Então vamos continuar. E muito bem. Vamos ver aqui no chat dúvidas. Tem que assistir de novo essa, tá, pessoal? Tem que fazer. Não tem jeito. Na hora de fazer vai parecer fácil, mas o raciocínio na hora é crítico, ainda mais com calor lá na hora da prova, premência de tempo. Eu, se fosse chutar uma questão, chutaria essa e ia chutar errado. Tá? Não é o ideal chutar, mas às vezes você tem que fazer a estratégia sua de prova, né? E a gente não sabe tudo, nem vai acertar tudo. O ideal seria se acertasse. Seria tão bom, né? Só que aí, provavelmente, a banca ia em cima de você, porque talvez eles iam julgar que você colou, né? É uma prova feita quase como um psicotécnico, o Enem, viu, pessoal? Não dá tempo, acho que, de resolver tudo. É 3 minutos, 2 minutos e 40 por questão. Essa daí, para entender, eu já demorei só uns 3 minutos só para entender, para estruturar, tá? E então, essa foi a nossa questão de hoje, tá? É uma questão um pouco comum. Vamos dar uma técnica que pode ser utilizada, talvez, aí para ganhar tempo. Depois vamos colocar um vídeo extra aí, né? Encaixar na edição, para, em vez de fazer a multiplicação, você poder comparar só usando os fatores da multiplicação. Peço que nos acompanhem lá, clicando na bio no Instagram, tá? Clica no Telegram eu vou resolver qualquer questão. E para quem chegou até aqui e assistiu o vídeo, coloca no comentário o assunto que vocês querem, e eu vou fazer uma aula para você que pediu ao vivo no Google Meet, tá, pessoal? Eu não tenho o Zoom, mas o Google Meet vocês não precisam colocar nada, tá? Vocês podem fazer uma aula particular, vou fazer uma aula particular de vocês aí de 45 minutos, mais 10 minutinhos para dúvida e pergunta para encerrar, tá bom? Aí, do assunto que você pedir, é só comentar aqui embaixo. Você que chegou até o fim, vou fazer uma aula para você, fechada, tá bom? E a gente vai poder conversar. Aí você coloca o assunto que eu quero que vá tratar. A única coisa que eu peço, viu, que o primeiro que pedir, for escolher o tema, vai poder mais gente entrar na sala, tá bom? Eu vou deixar mais gente entrar na sala. Mas você vai ter prioridade. Você que escrever nos comentários aqui, vai ter prioridade nessa aula totalmente gratuita e demonstrativa que eu vou fazer para você no Google Meet. Beleza? Promessa é dívida, pode cobrar. No mais, pessoal, quem está estudando, está se dedicando. Quem se dedica, chega na frente. Quem chega na frente, bebe água limpa. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos acompanharam nessa questão árdua de hoje. E até mais!